Olá senhores, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje tem a Kéfera, uma das pessoas mais esquecíveis da internet. Eu mesmo fazia tempo que não tinha notícia dela. A última informação que eu vi a respeito dela foi quando ela gravou um vídeo se queixando de um relacionamento que ela estava tendo. E agora, surpreendentemente e atendendo a 0 pedidos, ela gravou um vídeo meio que em homenagem a si mesma e dando uma de coitada, gente, que não tá fácil pra ela aparentemente. E na hora que eu vi esse vídeo, senti aquilo que os especialistas chamam de vergonha alheia. Como que a pessoa em nenhum momento achou estranho gravar um vídeo desse e ainda colocar na internet? Mas uma coisa que é certeza é que faltou uma curadoria. Faltou ela perguntar a opinião de alguém, se a auto-homenagem que ela fez estava legal, se valia a pena colocar na internet, mas ela colocou assim mesmo que se dane. Mas antes de colocar o vídeo da Kéfera, eu queria colocar uma outra notícia que apareceu aqui, não tem nada a ver com ela. É relacionado a Donald Trump lá nos Estados Unidos, onde ele criou uma lei que desincentiva madames que querem dar o golpe do baú casando com um homem rico. Até porque eu acho que o Donald Trump em algum momento da vida já deve ter sofrido com esse negócio, né? Se relacionou com uma senhora baixa renda e na hora de repartir o grosso, teve que dar uma parte considerável da fortuna dele, sendo que em alguns casos, as madames não tá com cara desde o tempo que ele era pobre. Principalmente no caso do Donald Trump, eu não conheço muito bem a história dele, mas eu acho que já faz tempo que ele é rico. Agora com essa mudança, as madames que se casarem com os caras que já têm boas condições financeiras, não vão ter direito a metade do que ele tem e dane-se o resto, independente se ela ajudou o cara a construir o patrimônio ou não. Ou a guerreira consegue comprovar que ela tava com o cara desde a pobreza e de fato contribuiu ali pro cara ter boas condições financeiras, ou é amiga. A única coisa que eu lamento dessa notícia aí é que além de ser pobre, eu não moro nos Estados Unidos. Ou seja, essa lei não me afeta em nada, mas não deixa de ser uma imensa satisfação. Quem sabe um dia, quando as coisas mudarem aqui no Brasil, o governo pode rever algumas leis aí que, de certa forma, serve de incentivo para algumas madames mal intencionadas em darem o golpe no cara, se relacionando com ele já pensando no divórcio e nunca mais precisar ser CLT. Você vai ver aí no vídeo que a partir de agora, a guerreira que quiser se divorciar do cara sem ter contribuído para que ele ficasse rico, o máximo de direito que ela vai ter é que o marido empreste até 100 mil reais para ela emprestado. Ela vai ter que devolver esse dinheiro e também ela vai ter que comprovar que ela tá passando por dificuldade financeira, e é isso mesmo, engole o choro. Infelizmente, a gente sabe que nós sul-americanos somos tratados que nem bonobo quando a gente vai viajar para os Estados Unidos. Esse é o maior vazio que eu tenho, é ter nascido num lugar atrasado de terceiro mundo, onde um quer passar a perna no outro e não dá pra confiar em ninguém. Mas pelo menos com essa notícia, a gente já começa a ver que não é todo mundo que tá tão alienado desse jeito, que acha normal madames querer dar o golpe do baú. Claro que não são todas, tem muita guerreira sim que contribui com o sucesso financeiro do homem, mas pelo que eu vejo, essa é a minoria. Infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, a maioria mesmo só quer arrancar tudo que o cara tem e depois quando separa ainda sai falando mal do cara ainda. Donald Trump acaba de mudar a lei do divórcio nos Estados Unidos, o fim da divisão de bens 50 por 50 entre casais divorciados. Desde o início de seu mandato, Trump tem implementado reformas drásticas. Uma das mudanças mais polêmicas que ele está considerando diz respeito às leis de divórcio, que ele acredita serem injustas para os homens do país. Trump declarou que quer revisar a legislação atual, argumentando que ela permite que as mulheres fiquem ricas após o divórcio simplesmente porque se casaram com um homem rico. Só porque você se casou com um homem rico, não significa que deva sair com metade da fortuna dele e se tornar uma mulher rica depois do divórcio. O presidente acredita que os divórcios se tornaram um negócio lucrativo para as mulheres e que é hora de acabar com isso. De acordo com sua nova proposta, se uma mulher precisar de apoio financeiro após o divórcio, o ex-marido poderá emprestar até 100 mil dólares, desde que ela consiga provar que realmente precisa desse valor. Ele declarou: "Se eu tenho uma fortuna de 50 milhões de dólares, não vou entregar 25 milhões depois de um divórcio", insistiu ele. "É o meu dinheiro, trabalhei duro por ele." Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Quem você era com 17 anos? E o que você seria se tivesse uma câmera acompanhando cada passo seu durante toda a sua juventude? Como é que você acha que o mundo te veria se aos 17, 18 anos você falasse tudo, exatamente tudo que você pensa para milhões de pessoas?
Para de ser doida! Eu cresci na internet, então na minha cabeça era como se cada seguidor fosse um melhor amigo, sabe? E eu não queria esconder nada dos meus melhores amigos. Obviamente, eu já falei muita besteira, eu era uma adolescente. Mas de certa forma, o mundo esperava que eu fosse um exemplo, que eu fosse madura, que eu fosse perfeita. Não tô lembrado, não. Mas eu era só uma adolescente, usando uma câmera como diário. Como você teria se saído no meu lugar? Talvez nunca saberemos. Somente se eu tivesse gravado o vídeo aos 17 anos, eu poderia responder essa pergunta da Kéfera. E dá pra gente perceber, no tom de voz que ela usa nessa trilha sonora, que ela tá se fazendo de coitada, gente. Que foi um sofrimento muito grande toda essa exposição aí, que ela mesma fez de si própria. E pra falar a verdade, ela não se expôs tanto assim. Eu não conheço muito como que era o conteúdo da Kéfera, mas eu acho que era simplesmente ela falando sobre coisas superficiais da vida dela. Nada mais que isso. E agora ela gravou esse vídeo aí falando que ninguém sabe como que foi difícil pra ela. Eu não sei muito sobre a vida dessa senhora. As únicas informações que eu lembro foi daquele dia lá que ela participou do programa da Fátima Bernardes, falando sobre o mansplaining, humilhando um cara qualquer que nem tava falando nada contra ela. Mas tem uma parte desse vídeo aí que a Kéfera falou que eu concordo com ela, que ela já falou muita besteira porque ela era apenas uma adolescente. Será que ela parou de falar besteira depois que ela deixou de ser adolescente? Eu não sei porque, como eu falei, não acompanho muito. Eu nem sei se ela continua gravando o vídeo, mas teve um outro relato que ela deu há um tempo atrás, dela reclamando como é difícil se relacionar com outras senhoras. Porque, aparentemente, ela cansou de moleque de uma tal forma que ela resolveu se relacionar com uma outra querida, mas pelas informações dela, a outra madame era tóxica e ela também sofreu muito desse relacionamento. E não é querendo falar nada, com todo respeito aí a Kéfera e tudo, força guerreira, mas não tá chato esse negócio? É sempre isso, elas fazendo de coitada, sendo que muitas pessoas têm até uma opinião negativa dela, principalmente depois daquele caso do mansplaining, onde ela arrebentou com um cara em rede nacional. Não precisava daquilo. E agora, além de tudo, ela ainda vem gravar vídeo se colocando no lugar da vítima do patriarcado. Se tá difícil pra ela, imagina pro bostileiro médio então. Imagina também pro cara que ela fez passar aquela vergonha no programa da Fátima Bernardes. Eu não tenho certeza, mas acho que ela fez uma retratação depois, falando que houve um equívoco, mas demorou. Só foi depois de alguns anos que ela assumiu que ela passou do ponto aquele dia. Eu não tenho certeza se ela pediu desculpa pro cara, mas não faz diferença. O importante é que a vida dela sempre foi muito dura, muita exposição, as pessoas julgavam ela o tempo todo. E calma também, minha filha. Eu acho que pouca gente lembra da Kéfera porque ela faz parte de uma outra geração de youtuber quando tava no começo ainda. E outra dúvida que eu tenho, não querendo desmerecer, claro, a Kéfera, ela tem o direito aí de gravar o vídeo que ela quiser, mas será que ela não mostrou isso pra ninguém antes? Ninguém deu um toque pra ela e falou: Kéfera, dá uma maneirada que esse vídeo aí tá meio vergonha alheia. Não dá a impressão que, além de se fazer de vítima do patriarcado, ela também quis passar uma mensagem como se ela tivesse sido forçada pelo sistema a começar a gravar videozinho no YouTube e ter enchido o bolso de dinheiro? Exige explicações, não é possível. E eu não tenho nenhuma opinião oficial sobre a Kéfera, justamente pelo fato de não conhecer tão bem o conteúdo dela. Mas eu tenho a impressão que existe uma parcela de pessoas que acha a Kéfera um pouco não legal, pra não dizer chata. Quando várias pessoas têm a mesma opinião é porque significa. E mesmo assim ela acha uma boa ideia gravar esse vídeo em homenagem a ela mesma sem ninguém ter pedido. Mas eu acho que o pessoal pega no pé também. Pode ser que hoje em dia ela seja diferente da época dos velhos tempos, onde ela apareceu lá no programa da Fátima Bernardes. E de repente ela é uma pessoa bem mais legal hoje em dia. Parece que isso aconteceu? Não. Mas pode ter acontecido sim. E além disso também eu tenho que dizer que naquela época ninguém ficava divulgando tigrinho e lixo que só serve pra destruir a vida dos outros igual hoje em dia. E ela conseguiu o sucesso e o grosso financeiro através do trabalho honesto dela, força guerreira. Mas isso também não quer dizer que agora a gente é obrigado a gostar dela, né? Até porque, aparentemente, nem ela mesma gosta dela. Tô brincando. Ela deve ter sim as qualidades dela e tudo. É que nesses vídeos que ela faz aí não dá pra gente ver. Mas com certeza ela deve ter sim o lado bom. Agora qual que é esse lado, talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou da auto-homenagem que a Kéfera fez e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia
juntar-se a Chagas Prochaska, Edson Little Pistol, youtuber insuportável que ninguém lembra mais, que ainda insiste em gravar vídeos sem noção na internet, desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!